Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais um culto, mais um momento, um encontro que nós temos hoje para adorarmos ao Senhor, para glorificarmos ao Senhor. Já de cara eu quero dizer aos irmãos que o nosso pastor Ronildo hoje não estará conosco. Hoje ele tem um compromisso lá em Bebedouro, umas reuniões lá no interior de São Paulo. Também alguns irmãos hoje não puderam ou não vão poder estar aqui hoje junto conosco, mas nós estamos. Amém? Eu sempre digo que Deus não manda a palavra para quem não veio, no sentido de que era para ele. Não, a palavra é para nós. Esse momento aqui de ajuntamento, é o momento que nós iremos juntos adorar o Senhor. Amém? Então nós iremos aproveitar esse momento, essa oportunidade, né, irmã Iraci? Para a gente junto glorificar a Deus, exaltar a Deus, bendizer ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Ontem tivemos aqui, à noite, à tarde, melhor dizendo, um encontro de mulheres, assim, maravilhoso, uma palavra poderosa, a irmã Margarete trouxe aqui, as irmãs aqui local, fantástica, na organização, na recepção, no acolhimento, que bênção, né? Os irmãos obreiros lá fora, na organização do estacionamento, aquela coisa toda, foi muito bom. As irmãs estão de parabéns, né? Pelo evento de ontem. Foi assim, eu vou falar para você, foi muito, muito bom poder participar junto aqui, ouvir aquela mensagem direcionada, né? Foi demais. Quem não veio, de fato perdeu, mas quem estava aqui, olha, só tem a agradecer pela oportunidade de ter sido instruído pela palavra. Amém? Eu quero também dar as boas-vindas aos irmãos de casa, né? Os irmãos internautas, aqueles que estão linkados aí, quem sabe no trabalho, no carro, no ônibus, no metrô, sejam bem-vindos em nome de Jesus para mais um culto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 29, Salmo de número 29, eu vou apenas ler dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, na versão NVI diz assim, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Versículo 2, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adore o Senhor no esplendor do seu santuário. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 2, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, que o seu nome merece. Vamos ficar de pé nesse instante, queridos irmãos e irmãs? Glória a Deus. Eu quero que nesse momento, nesse instante, você possa atribuir a glória que muitas vezes nós não conseguiremos direcionar a Deus aquilo que de fato Ele merece, mas vamos atribuir aquilo que nós temos condição de entregar a Ele neste dia, com toda a intensidade da nossa alma. Possa ser que não seja o todo, sabe, que poderia ser atribuído a Deus, mas que possa haver de nós um esforço desse dia, para que nós entreguemos a Ele, aleluia, o nosso máximo aqui hoje, com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação, porque a esse Deus que nós viemos adorar hoje, Ele é digno. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Curva a sua fronte, feche seus olhos, renda-se a esse Criador, renda-se a esse Deus Todo-Poderoso. Ó amado da nossa alma, Cristo vivo, ressuscitado dentre os mortos, é no nome do Senhor que nós entramos agora na presença do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. É na presença do Senhor que nós nos encontramos agora em oração, juntos com a igreja que o Senhor comprou lá na cruz do Calvário.
Lá na cruz do Calvário, o Senhor pagaste um preço que era impagável, é impagável a qualquer ser humano, por sua salvação e por sua reconciliação. Mas o Senhor, aleluia, veio ao encontro do homem, veio ao encontro da mulher, veio ao encontro do ser humano, para religar a ti, ó Deus, através do teu Filho amado Jesus Cristo. E neste dia, nesta hora, neste momento, nós juntos estamos agora atribuindo a ti, oferecendo a ti a glória que somente ao Senhor é devida, a glória que o Senhor, aleluia, merece, a glória que o Senhor, aleluia, aleluia, é digno de receber. Neste dia a igreja se curva, neste dia a igreja se rende, neste dia a igreja se dobra diante do poder majestoso do Senhor, e recebe a adoração da igreja, e recebe a adoração do teu povo, Senhor. Recebe, Senhor, aleluia, cada gesto de louvor, cada gesto de adoração, cada gesto de reconhecimento, cada gesto, aleluia, de exaltação a ti, desde lá da entrada, da porta da recepção, cada homem, cada mulher que adentrou esse recinto, neste dia, nesta hora, aleluia, entenda-se que é um motivo claro para nós, e o motivo claro neste dia é poder apresentar a ti, é poder servir a ti com o nosso culto, é poder oferecer a ti o nosso culto racional, aleluia, glórias ao Senhor para todos sempre, glórias e honra ao Senhor. Oh, bendito seja, que cada um possa ter trazido de casa o seu culto para oferecer a ti, Senhor, juntos, aleluia, juntando forças, aleluia, pegando, ainda que seja apenas intencionalmente, Senhor, na mão de um do outro, para levantar e dizer: Senhor, Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa vitória. Oh, se não for o Senhor, se não for o Senhor que está ao nosso lado, e que esteve e que estará ao nosso lado, nós não suportaríamos, nós não aguentaríamos, nós não teríamos chegado até aqui. Obrigado, Senhor, obrigado por cada vida que venceu e está vencendo contigo, obrigado por cada vida que está atravessando dias, semana, meses e ano contigo. Obrigado, Senhor, obrigado pela saúde dos teus filhos aqui, obrigado, Pai, pelo andar, pelo olhar, pelo enxergar de cada um aqui, Senhor. Nós te glorificamos, rendemos a ti, Senhor, honras e glória. Te glorificamos neste dia, Senhor. Tu és bem-vindo no nosso meio. Não fique do lado de fora, como naquela igreja lá da Ásia, Senhor, que o Senhor batia na porta, e o Senhor falava: quem ouvir, abrir, eu entro. Mas que este dia nós possamos estar desprendidos, abertos para Ti. Entra, faça morada, atua em nós, habita em nós, aleluia, 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 aleluia. Que este dia haja batismo no Espírito Santo, haja reconciliação, haja conversão, que este dia haja, Senhor, manifestação dos dons espirituais, que este dia seja um dia que o Senhor traga sobre nós a manifestação do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor preparou para nós, igreja. Este é o dia que o Senhor preparou para você, para mim, para cada um de nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o momento que o Senhor reservou para nós. Estamos juntos, aleluia, para adorar a Ele, para bendizer a Ele, para glorificar a Ele. Eu quero te apresentar nesse instante, Senhor, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão hospitalizadas,
as pessoas que estão nas UTIs, as pessoas que estão desenganadas. Nós estamos aqui para clamar por essas vidas, por essas pessoas agora, Senhor, para que o Senhor faça um milagre, para que o Senhor restitua a saúde delas, para que o Senhor sare as feridas dela, para que o Senhor faça com que ela passe pela mesa de cirurgia e retorne para sua casa, para o seu lar, para a sua família. Que o Senhor traga de volta aquele que foi desenganado pela medicina neste dia. Que o Senhor faça milagres e prodígios aqui, através do clamor e da oração da tua igreja. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a opressão, toda a situação de peso caia por terra agora. Toda a situação de impedimento, toda a situação que o diabo possa estar querendo trabalhar para impedir o agir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, caia por terra as cadeias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cadê os irmãos da intercessão, as irmãs da intercessão? Agora é a hora de nós guerrearmos, agora é a hora de nós lutarmos em oração, agora é a hora de nós erguermos as nossas vozes e clamar o nome do Senhor, e exaltar o nome do Senhor, e declarar, aleluia, que só o Senhor é Deus nesse lugar, sobre as nossas vidas. Glórias, glórias, santo, santo, glorificado para todo sempre. Aqueça os nossos corações, Senhor. Mova as tuas mãos sobre nós aqui hoje. Aleluia, nos fortalece em ti, Senhor. Fortalece a vida da igreja do Senhor. Ergue-nos na tua presença. Oh, glórias. Oh, aleluias, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Vamos juntos adorar o Senhor, com louvor, com cânticos, com alegria, com desprendimento. Ele merece. Vamos junto aí, pastor Josué e a banda, os irmãos. Glória a Deus, graça e paz, irmãos, um ótimo dia a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O povo está animado hoje, sim ou não? Amém. Opa, então vamos lá. Glória a Deus, depois dessa oração, né? Só nos resta soltar aí, Gabriel. Nós vamos falar sobre a graça. Foi o pastor Rogério já começou falando sobre isso. O apóstolo Paulo fala assim: porque pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de mim, senão eu vou falar: meu, eu sou o cara, e eu estou fora. Não somos nada, Ele é tudo. Sem Jesus e sem a graça, nada do que fizemos aqui ou vamos fazer vai ter ou fazer algum sentido. Então, nós estamos aqui pela graça que nos envolve na manhã desse dia. Olhe para o seu irmão e diga: dê graças a Deus pela graça. Ó, dê graças a Deus pela graça. Aplauda forte o nome de Jesus e vamos para cima em nome de Jesus. Glória a Deus. Sobre o pecado
traz paz ao caos dos homens. És escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa, Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. diga, ó, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Liberdade nós temos em Jesus. Não pare de bater palma, movimente-se para Deus na manhã desse dia, porque a graça nos envolveu e nos trouxe aqui. Aleluia. Eu falei assim para a Nayara cedo, eu falei, será que o povo vai vir animado hoje? O povo está animado. Eu falei para você, ó, glória a Deus. Aleluia. Depois de uma oração dessa, né, pastor Rogério? Até os mortos ressuscitam em nome de Jesus. Vamos lá então, já que o povo está animado. Gabriel, manda uma animada aí, pode ser? Galileu. Galileu. Aplauda forte Jesus. As palmas tá linda. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. meu Jesus, Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel.
verdadeiramente Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Diz a palavra do Senhor que Ele deixa o seu reino de glória, o seu reino de justiça, o seu reino de esplendor, e vem até aqui ter com o homem, viver com o homem, andar como o homem, para entender as dores do homem, para sofrer juntos com os homens e para ganhar esses homens. Graças ao Senhor, porque Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Jesus. Nós somos salvos pelo Galileu. Aleluias. Vamos continuar cantando. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí no fundo aí? Aleluias. Arabaxore, candarabaço, andarabaço. Independente dos problemas, das situações, aquele que tem verdadeiramente o Senhor Jesus como o esteio da sua casa, como a âncora do seu barco, Ele está sempre posicionado. Não importa o que diga para você, não importa o que as pessoas falam, você é assim, você pensa assim, você faz isso, você faz aquilo. O importante é o que você sabe que você tem com Deus. O importante é o propósito que está aqui dentro do teu coração. E se dentro do teu coração tem um propósito, não importa que se levante 1, 2, 3 mil, sabe o que vai acontecer? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Mas o alvo e o propósito de Deus será cumprido na tua vida. A tua história será diferente. É preciso ter fé, é preciso caminhar com fé. Quando você fala de fé e andar por fé, as pessoas podem até olhar para você: poxa, mas você é doido, você fica trabalhando em cima de um projeto, de um objetivo, de alguma coisa, trabalha sábado, trabalha domingo. Tem que ter fé, tem que ter foco, objetivo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já deu tudo certo em nome de Jesus. Pode ser que você está falando: pastor, você está falando besteira, a minha vida está uma droga, está difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa: de repente você chorou a noite inteira. Levante a sua mão, quero profetizar na tua vida. A glória do Senhor entrará na tua vida, trazendo mudança, trazendo mudança, trazendo um novo tempo, uma nova história. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, comece a ouvir a voz de Deus. Cutuque o seu irmão e diga para ele: Deus está falando contigo. Pode durar a noite inteira. Não dormi a noite, fiquei até 3 horas acordado. Tá difícil, a situação está complicada. Meu filho, pastor, tá só Jesus. Ainda bem que é só Jesus. Vai ter mudança em nome do Senhor. Posso ouvir um glória aí? Eu quero que você cante essa canção agora, como nunca você cantou. Tem que ter um ato de fé, um ato profético. Se não tiver um movimento aqui, meu irmão, as coisas não acontecem. Eu preciso me movimentar em direção de Jesus. E
E para eu andar em direção de Jesus, eu preciso andar por fé e não por vista. Ele está aqui. Ele está aqui. Tem um Deus que não vai deixar esta luta me matar. Desespero, por mais que seja, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus, diga igreja, que não vai deixar essa luta me matar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Diga eu creio! Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Diga forte, eu creio, Jesus! Eu creio. Então solta a voz e diga! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Isso! Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, quando que ela vem? Ela vem pela manhã. E agora é de manhã? Oh, glória! Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio! Eu creio! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu quero vir lá, eu quero vir sua igreja. Ó, linda, tem microfone pra vocês aí, ó. Cante, igreja. Tá bonito. Mais uma vez, só a igreja, só a igreja. Deixa só eles. Ó, você que está em casa aí, ó, vem pra cá, ó. Ó como tá bonito isso aqui, ó. Ó como tá bonito isso aqui, ó. Oh! Vamos deixar a igreja mais uma vez, isso? Na baçoqueira, baçuia, nerebarás. Que não haja fruto na vide,
que o produto da oliveira me dá. Quer ver esse negócio ficar bonito? Quer ver, ó? Solta a mão, Gabriel! Uau! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia acabou. Me alegrarei. Quem está alegre, faz barulho de festa para Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Senta um instante aí, um minutinho, um cadinho, um pouquinho, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Oh, glórias, Deus é maravilhoso, Deus é digno. Nós estamos declarando que a nossa suficiência está em Deus. Vocês perceberam ou não? Se tudo faltar, nós nos alegraremos nele. Ou seja, a minha suficiência está no Senhor. Os recursos naturais podem falhar, mas o recurso que vem de Deus nunca falha. Eu estava na quinta-feira meditando sobre, e até trouxe essa reflexão lá no meu trabalho, que viver uma vida equilibrada com Deus é a melhor coisa que nos resta. Pois quando a gente tem uma vida equilibrada com Deus, a gente não tem picos de busca de Deus. Sabe aqueles picos de necessidade, irmã Ivone, que a gente recorre quando nós estamos na pior? Aquele negócio de reforçar a oração, como se isso fosse uma resposta que Deus nos daria, porque estamos reforçando a oração. É uma maior besteira. Quando você olha para a vida de Jonas, Jonas tinha toda a oportunidade de orar enquanto antes de entrar no ventre e não orava. Ou se orava, não tinha a oração mais verdadeira, mas teve que entrar lá no ventre do peixe para ter a oração mais honesta de sua vida. Aí você olha para Daniel, Daniel tinha uma vida de oração, diz a Bíblia, e orava 3 vezes por dia. E quando vai para a cova, lá não mostra que Daniel orou. Percebe? Quando temos uma vida equilibrada com Deus, nos momentos de dificuldade, nós só temos uma razão, um motivo: descansar no Senhor. Sim ou não? Quando temos uma vida com Deus, os momentos de dificuldade, Genilson, só nos resta descansar no Senhor. Porque nós sabemos que quem está com Deus nos momentos mais difíceis, Deus está com ele e age do jeito dele. Não é verdade? Então nós estamos cantando aqui: Senhor, pode faltar tudo, nós nos alegraremos no Senhor, nós nos satisfaremos no Senhor. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ramanarakanderei okonoromanarakandrai. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, que cura, que liberta, que restaura. Como é bom poder estar na tua presença, desprendido de pretensão humana, desprendido de vaidade humana, desprendido de que nós apareçamos, não, porque aqui é que o Senhor apareça, e que nós sempre desaparecemos, que o Senhor seja sempre o maior e nós o menor possível. Esta é a pretensão e a intenção nossa aqui, Senhor. Os louvores é para demonstrar a nossa gratidão a Ti pelo Calvário, é para manifestar a nossa alegria em tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia.
Aleluias. Bendito seja o Senhor sobre cada vida aqui, Senhor. Vidas que vieram mesmo com dores, mesmo com enfermidades. Vieram porque a intenção deles não é barganhar, mas é dizer que estão felizes porque o Senhor o comprou, o Senhor o salvou. Bendito para todos sempre seja o Senhor. Glórias e glórias e glórias. Aleluias. Toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória. Deus é maravilhoso. Assim, num culto como esse, num dia como esse, Deus leva a sua igreja a quebrantar-se, a render-se, humilhar-se diante dele por voluntariedade, por expressão de amor. Aqui não tem ninguém falando, fala, diga. Não, aqui as pessoas precisam sentir que necessitam falar com Deus. Aqui as pessoas precisam entender que há necessidade dela expressar-se com o seu Criador. Não há uma obrigatoriedade vinda de uma fala de alguém. Assim como hoje. Eu quero aproveitar esse momento aqui para que nós possamos recolher as ofertas, os dízimos, e dizer apenas uma expressão que Paulo, ao falar à igreja de Corinto, ele vai usar aquela fala dele para que os irmãos pudessem ajudar, contribuir, apenas por um motivo único, de amor. Não é por barganha, por negócio, porque eu vou dar, porque eu vou receber, por amor. Eu contribuo porque eu amo a obra de Deus, porque eu entendo que o amor de Deus sobre a minha vida é grande, é tamanho, tem me dado condições para que eu viva, para que você viva, para que na minha mesa, na tua mesa, o pão nunca falte. E eu posso me alegrar, porque eu tenho ouvido pessoas que no meio de todas essas crises pandêmicas que temos vivido, o pão lá na mesa nunca faltou. Sabe o que é isso? Amor de Deus. Amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amor de Deus. Então nós iremos contribuir hoje por amor, por alegria em ter o meu Deus na minha vida, porque Ele me salvou, Ele me amou. Hoje eu vou contribuir. Por quê? Porque eu entendo que há necessidades que eu preciso manifestar o meu amor em relação a essas necessidades. Deus, eu quero orar nesse instante, tanto pelos que estão presentes, quanto que estão em seus lares, em suas casas, em seus estados, em suas cidades, ou até mesmo em outros países, como é o caso das nossas igrejas do Chile e dos Estados Unidos. Nós queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem dado razões claras, que o Senhor nunca e jamais nos abandonou. Por isso esse momento é um momento de compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, por amor, por graça. Nós iremos manifestar nesse instante, contribuindo por amor, contribuindo para que a obra do Senhor não pare, para que as pessoas que lá na ponta são ajudadas, continuem sendo ajudadas. Por quê? Porque tem pessoas que amam a obra, tem pessoas que fazem por amor. Não é obrigado, não somos obrigados a nada, mas contribuímos por amor. E que o Senhor continue trazendo esse entendimento de desprendimento, que nós somos contribuintes por amor à obra do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Você que vai contribuir com cartão de crédito ou de débito, só levantar a mão. O diácono Roberto vai até você, os irmãos podem recolher. Obrigado, os irmãos. Vamos continuar com os louvores em nome de Jesus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer essa última canção. Aleluias. Jesus, Ele nos convida a uma caminhada por fé. Nossa, mãe, os pastores falam muito disso. Eu tenho falado no carro, tenho falado na empresa, em qualquer lugar que eu tenho andado, eu tenho falado para mim mesmo. Meu, caminha por fé. Às vezes você acorda assim, naquele dia turbinado, correndo tudo, mas as coisas não começam do jeito que você quer, não acontece, aí você fica meio tipo desanimado, sabe? Aí na hora vem a voz do Espírito Santo e fala: mano, caminha por fé, eu vou agir em teu favor. Nós somos assim mesmo, propensos a cair, né? A vacilar na nossa fé. Diz o texto sagrado, e faz muito sentido essa música que nós vamos fazer agora, né? Ela fala assim, ó: então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas na direção de Jesus. Olha que bacana. Então Pedro saiu da posição de conforto, do aconchego do barco, da segurança do barco. Ele saiu para viver o sobrenatural, para andar sobre as águas. Os demais ficaram. Você percebe que esse lance de fé é um negócio meio doido? Quem tem, tem. Quem não tem. Aí quando ele escuta a voz de Jesus, ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, então me chama. Aí Jesus fala assim: Pedro, sou eu, vem ao meu encontro. E nessa manhã o Senhor pode estar falando com você, Maria, Pedro, João, José: vem ao meu encontro. Sou eu que estou aqui nessa manhã. Pedro mais que depressa sai para viver o sobrenatural. Só que é do ser humano, é típico do ser humano. A gente vai, quando ele começa a ver aonde ele está pisando, ele começa a afundar. Mas a graça, aquilo que nós estamos pregando desde manhã, Salvadora de Jesus, vem e pega pela sua mão e diz: homem de pouca fé, vem cá, eu estou com você. Eu te seguro e não te largo por nada desse mundo. Levante a sua mão, quero profetizar na tua vida. A mão do Senhor está estendida nessa casa. E hoje, nessa manhã, em nome de Jesus,
nós andaremos sobre as águas para viver o sobrenatural do Senhor Jesus. Aplauda forte Ele, faça barulho de festa. Oh, vamos viver o sobrenatural de Deus, sair da zona de conforto e viver o melhor do Senhor. Gabi, é contigo. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Diga. E tu és meu. Ele anda porque ele entende e ouve a voz do Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Oh, que possamos ser guiados por essa voz, meu. E tu és meu. essa voz que nos chama, que nos chama. Não tenha medo, caminhe. Quando ouvir a voz do Senhor, caminhe. Não importa se tem 60, 70, 80 metros de profundidade, o mar que você precisa pisar, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua Levante a sua mão, cante isso para Deus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
tiver medo, clame por Ele. Oh, aleluia. Abachore candalabarás. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olhar. Além das ondas está o nosso Senhor. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Eu sou teu. E tu és meu. Aplauda forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar. Meus irmãos, Deus abençoe. Aleluia, nós já temos sido edificados. Nós já ouvimos falar hoje sobre graça, sobre caminhar com Cristo. E você percebe que tudo ele vai se ajeitando, porque existe alguém que faz o roteiro do culto. Vocês sabiam disso ou não? Sabiam que tem alguém que faz o roteiro do culto, que é aquele que inspira o coração de quem vai ler o texto inicial, aquele que inspira o coração daqueles que vão escolher as músicas, aquele que inspira o coração de quem vai ministrar. E sempre existe um roteiro perfeito, e esse roteirista é o Espírito Santo de Deus. Então por isso que quando você começa a perceber a continuidade dos textos, não é à toa, é que o Espírito Santo ele está ali por detrás, inspirando, organizando o coração de todos. Então Deus seja louvado, porque nós percebemos mais uma vez que o Espírito Santo ele tem algo preparado para nós nesse culto, amém? Você tem sido abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, não sei se temos alguém visitando nós presencialmente nesse dia, mas se tivermos, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você que nos acompanha também, como o pastor já disse, Rogério, também é bem-vindo a essa celebração. Você que está chegando ao nosso canal também é bem-vindo. Se quiser estar conosco presencialmente, estamos bem próximos do metrô Conceição, facinho de vir. Se você quer vir de carro também é simples, temos estacionamento e será um prazer recebê-los. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto hoje. Na verdade, vou começar lendo duas porções, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. Textos bastante conhecidos e que eu tenho a certeza que o Espírito Santo tem algo preparado para as nossas vidas. Amém? Então, te convido a abrir a sua Bíblia, primeiro em Salmos 51, versículo 10 a 12. Daí depois nós vamos lá para Atos primeiro. Salmos 51, 10 a 12. Bastante conhecidos os dois textos, na verdade são muito conhecidos. Então Salmos 51, 10 fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Agora nós vamos saltar 1030 anos para frente, vamos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8 e 9, muito conhecido também, que nos fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles,
Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez clamamos as Tuas misericórdias, Senhor. Nós falamos e cantamos neste dia já sobre a graça. Pai, a graça é o favor imerecido que nós recebemos por parte do Senhor. Pai, quando nós abrimos a Tua palavra, quando nós seguimos para a meditação, quando alguém está aqui na frente para compartilhar uma palavra, Senhor, é a revelação da Sua graça, porque é o Teu favor que nos alcança, não é capacidade, não é privilégio, não é inteligência de quem fala, Senhor, e muito menos de quem pode escutar. Mas é a graça do Senhor que fala, é a graça do Senhor que toca nos nossos corações, é a graça do Senhor que promove sempre algo diferente em nossas vidas. E mais uma vez eu te peço que a Tua graça venha sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja pronto, que a nossa mente, Senhor, esteja preparada. Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar, tudo aquilo que está tirando, Senhor, a nossa concentração, a nossa atenção, seja aqui, seja para quem nos ouve, em nome de Jesus, seja repreendido agora, e que nesses momentos que se seguirão, possamos estar abertos para a Tua palavra, Senhor. Importa que o Senhor cresça, importa que o Senhor faça a Tua obra, importa, Senhor, que o Teu Evangelho alcance as nossas vidas e que frutos venham, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, são dois textos separados mais ou menos por 1020 ou 1030 anos de distância. Nós vemos em Salmos uma vivência de Davi, rei Davi, e em Atos nós vemos ali as últimas palavras de Cristo antes de ser elevado aos céus, nos trazendo uma promessa. E talvez você possa estar se perguntando aí, né, o que tem a ver A com B? O que tem a ver esses dois textos de Davi, de uma experiência pessoal, com Jesus falando sobre uma promessa sobre a igreja. Lembrando que Atos é o início da igreja, então uma promessa muito profunda de Jesus para as nossas vidas. Então nós vamos meditar um pouco sobre isso e que preste atenção que o Espírito Santo tem a falar para as nossas vidas nesse dia. Nós começamos aqui sobre a vivência de Davi. E por mais que você aparentemente possa achar estranho a ligação entre esses dois textos, eles sim, um é a chave para entendermos o outro. Um faz a sombra do que o outro nos traz como promessa. Um traz algo que era específico para algo que Jesus depois nos coloca como geral para cada um de nós. O primeiro deles fala de Davi, um rei, que a Bíblia por 2 vezes fala que era um homem segundo o coração de Deus, mas que nesse texto do Salmo 51, é um momento ali, inclusive é um dos textos que a Bíblia nos fala sobre quebrantamento de um coração. Esse é um dos 7 salmos que fala sobre arrependimento. E porque Davi, ele havia feito algo muito ruim, ele havia pecado, ele havia traído o seu povo, ele havia traído o seu exército, ele havia traído o seu Deus com o seu pecado, e ali se abateu diante dele uma contrição muito grande. Ele estava triste, quebrantado, humilhado, e esses salmos você ali percebe como um homem pode se quebrantar de Deus quando algo está errado. E é maravilhoso porque a Bíblia fez questão de manter isso registrado, mesmo um homem que era segundo o coração de Deus, passando por dificuldades, passando por aflições do pecado na sua vida, pecado que trouxe consequências, mas que trouxe num primeiro momento ali um amargor no coração, um medo daquele homem de perder algo que ele tinha por mais precioso na sua vida. Então isso nos mostra que a nossa humanidade ainda é cercada assim de momentos que talvez sejam como o de Davi, e aqui eu não entro na questão se é pecado maior ou menor, se é mais grave ou menos grave. Pecado é pecado,
porque o pecado, na sua definição, é aquilo que nos afasta de Deus. E o problema não está no tamanho do pecado, o problema está naquilo que nos afasta de Deus, na distância que isso cria entre eu e você, entre Deus. Então, não importa. Aqui nós vemos um homem então que havia pecado e que havia percebido que pela consequência do seu pecado, talvez algo muito severo viria sobre a sua vida. E o que será que seria isso? Né? Então, Davi, de novo, esse salmista que nós cantamos, que nós celebramos, ele quebranta o seu coração em uma súplica individual, uma oração de arrependimento. O salmista, ele vem e pede a Deus que purifique o seu coração, que o renove interiormente, que não deixe perder a alegria da salvação. E para nós entendermos o contexto, o porquê do afligir do coração de Davi, nós precisamos entender o que Davi discerniu daquela situação. Davi, ele era um homem que havia sido escolhido por Deus. Davi era alguém que havia sido chamado por Deus para fazer parte dos planos de Deus nesse mundo. Nós sabemos todos que Deus, ele tem planos de A a Z, ele tem planos do alfa ao ômega, do começo ao fim deste mundo. E por toda a história da Bíblia, eu já falei aqui que Deus, ele procura homens e mulheres para fazerem parte dessa história. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas pela sua misericórdia, pela sua graça, ele convida homens e mulheres como Davi, como eu e como você, a participarem da construção dessa história vitoriosa na face da terra. E Deus havia chamado Davi com um propósito muito especial, para ser um rei, né, na descendência de Jesus, para reinar o povo. E com isso, Deus havia separado aquele homem de uma maneira especial. Então, quando nós vemos aqui Davi, ele falando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, a gente percebe que Davi, ele pede: Senhor, venha e faça uma obra na minha vida. O verbo que traduzido aqui por criar, no começo desse texto, lá no original, ele transfere uma obra que é exclusiva, pertencente a Deus. É algo que somente Deus poderia fazer na vida de um homem: criar um novo coração. Você percebe que Deus, em toda a existência da igreja, da humanidade, ele sempre tem o objetivo de gerar um novo coração na vida do homem. E o salmista, ele fala: Senhor, regenera, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele tinha um medo ali muito grande, ele acabara de viver uma experiência, ele acabara de ver com seus olhos o que havia acontecido com Saul, que também havia sido escolhido por Deus, que também havia sido ungido por Deus, mas que ele havia pecado, e em vez de arrependimento, ele teve obstinação no seu coração, quer dizer, ele se afastou de Deus, ele endureceu o seu coração, e Deus lançou Saul de fora da sua presença, e Saul havia perdido tudo, perdido o seu reino, perdido o seu trono, perdido a sua família, perdido a sua história, tudo. E Davi ali, quando ele percebe que ele havia pecado, ele fala: Senhor, não tire de mim a bênção que é poder servir ao Senhor, não tire de mim a bênção que é poder seguir, ser parte dos seus planos, ser parte da sua obra. E ele continua falando: Senhor, não retire de mim o seu Espírito Santo. Aqui, quando a gente olha Espírito Santo, não é necessariamente, ou não é a mesma relação do Espírito Santo que nós temos aqui em Atos, o Paracleto, aquele que nos acompanha hoje. Mas o Espírito Santo aqui, Davi, ele estava falando de uma unção específica que ele havia tido quando ungido o rei, onde o Espírito do Senhor, ele vinha e se apoderava daquelas vidas que eram ungidas. Então, Davi, ainda longe de saber o que nós sabemos sobre a presença contínua do Espírito Santo em nossas vidas, ele estava preocupado ali com a unção de Deus sobre ele.
falando: Senhor, não tire de mim a sua unção, a unção que me capacita, a unção que me separa, né? E o Espírito Santo, que ele fala santidade, no original, ele é um pouco diferente a explicação do que nós temos como santidade hoje. A santidade hoje, talvez, no nosso entendimento, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa de bom caráter, é uma pessoa de boa moral, é uma pessoa de um bom testemunho. Mas, na origem, a palavra santidade, ele quer dizer separação. A santidade tem a ver, diante de Deus, como homens e mulheres que eram separados para uma finalidade específica, para um propósito específico. Então, quando Davi ele entra: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, ele falava: Senhor, o Senhor me separou lá atrás, o Senhor me ungiu, me capacitou com o poder que vem do alto do Senhor, e eu te peço, Senhor, não me tire isso que o Senhor me deu. Não me volva, não me traga de novo no meio da multidão, me mantenha separado para o teu propósito, me mantenha ainda ungido e capacitado pelo teu Espírito Santo, por aquele propósito que o Senhor me trouxe. E ele fala: e me dê a alegria da sua salvação, e sustente-me com um espírito voluntário. Então, na verdade, quando nós lemos o Salmo 51, nós vemos ali entre aspas, uma peleja entre Davi e Deus. Davi suplicando: Senhor, toda aquela obra que o Senhor fez na minha vida, não me deixe a perder pelo caminho. O chamado, a separação, a unção, a graça, a sua companhia, não me deixe pelo caminho. Não me deixe ficar pelo caminho por causa do meu pecado. O salmista, então, aqui ele se rasga diante do coração, diante de Deus, e nessa briga do seu espírito. E aí talvez seja muito a chave para entendermos porque a Bíblia fala que Davi era alguém segundo o coração de Deus. Não era porque Davi ele era acima da média, era um super santo, ele não. Era porque Davi, ele, no seu coração, ele entendia qual que era o principal. Davi não negocia ali o prazer da salvação do Senhor na vida dele. Davi não negocia ou não troca pelo pecado o chamado de Deus na vida dele, o propósito de Deus na vida dele. Davi, ele não quer negociar isso. Ele quer fugir do prejuízo que o pecado traz na vida dele. E isso no Antigo Testamento, por que eu comecei falando de algo que era específico para algo que era geral? No Antigo Testamento, a operação do Espírito Santo, ele era de maneira específica sobre a vida de homens. Então, o Senhor escolhia homens que tinham um propósito específico e Deus os capacitava, os enchia do Espírito Santo para que eles cumprissem planos específicos no momento em que eles viviam, no local em que eles viviam. O Espírito Santo vinha sobre uma nação num momento específico e agia. Então, quando eu falo o link entre esses dois textos, entre essa vivência, entre aquilo que Davi ele tem de mais precioso na sua vida, que é não perder a presença, a unção do Espírito Santo da vida dele, o prazer de ser chamado como alguém que está caminhando com Deus, como alguém que está vivendo com Deus, como alguém que foi chamado com propósito com Deus. Davi não negocia isso, era algo específico da vida de Davi. Mas agora nós saltamos 1000 anos para frente. E nós vemos agora Jesus, quando ele vai subir ao céu, ele traz uma promessa para a igreja, que nós podemos ver que é o cumprimento daquilo que aconteceu como sombra, né? Tudo aquilo que aconteceu na vida de Davi foi uma sombra daquilo que seria revelado através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele olha para aqueles homens e mulheres, e aí já não mais de uma maneira específica, onde um ou outro seria privilegiado em ser escolhido por Deus, mas Deus ele lança a sua promessa para toda a igreja, dizendo que
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aquilo que nós vemos Davi lutando para não perder o privilégio que ele havia recebido de ser chamado por Deus, agora Jesus, ele abre a toda a sua igreja dizendo, olha, não é mais específico, agora a minha promessa ela é geral. Homens e mulheres do mundo, todos aqueles que vierem após mim, eu vou derramar sobre vocês a virtude do Espírito Santo. Quer dizer, eu vou separar vocês do que é o mundo. E vocês serão as minhas testemunhas. Testemunhas aqui de uma obra que começou, que passou por Davi, que continuou em Atos e continua nas nossas vidas nos dias de hoje. A obra de Deus neste mundo. E a gente percebe que Jesus aqui, ele já não chama mais somente Davi, mas ele chama Ricardo, Maria, João, Lázaro, Ivone, Iraci. Você faz parte desse chamado. Você percebe então que aquilo que Davi, ele não queria negociar de maneira nenhuma, que era o privilégio de ser chamado por Deus para ser sua testemunha. Agora Jesus lança sobre a minha e a sua vida o privilégio de ser testemunha, de ser parte da obra do Senhor. E o que serve essas duas situações? Eu trago aqui a vida de Davi por mostrar o zelo que ele tinha em não querer perder o benefício e a bênção do Senhor sobre a vida dele. E aqui em Atos, que Deus abre as portas dos céus para a minha e a sua vida, eu e você também somos chamados à responsabilidade de não perdermos o privilégio que o Senhor tem colocado na minha vida e na sua vida, de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos testemunhas, de fazermos a obra e cumprirmos o propósito dele neste mundo. Amém? Você está no propósito de Deus aí? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus continua conosco. Aquilo que Davi viveu como sombra se cumpre na minha e na sua vida. Essa semana, no grupo de discipulado, inclusive, entre parênteses, você que não participa, nos procure, que tem sido uma bênção. Temos ouvido muitos testemunhos sobre o discipulado e o crescimento na presença do Senhor. Nos procure e participe. Mas nessa semana, no nosso grupo de discipulado, nós conversávamos sobre um tema muito específico, que era a parceria com Jesus Cristo. A irmã Ivone está aqui, é do nosso grupo, alguns outros irmãos aqui, a Sara. E nós falávamos sobre o que é ser a parceria de Jesus Cristo para conosco. E esse texto aqui, quando Jesus convida o homem e a mulher para serem testemunhas, o cristão para ser testemunha, ele está te convidando para participar de uma parceria, de uma obra com ele. E aí, na nossa conversa na quarta-feira, nós falávamos, puxa vida, a gente talvez, às vezes não pensa nesse aspecto, nessa aplicação. Que o Senhor, ele quer compartilhar a obra dele comigo e com você. E é uma parceria em que Deus entra com 99,999% e eu e você vamos entrar com talvez 0,01%. Porque o único beneficiado dessa parceria com Deus sou eu e é você. É Deus que entra com a capacidade, é Deus que entra com a inspiração, é Deus que entra, como nós lemos aqui, com o poder, é Deus que entra com o abrir das portas, é Deus que vai fazer tudo na sua vida. A única coisa que Deus, ele pede para mim e para você nessa parceria é compromisso e fé. Que também já foi falado nesse dia aqui sobre compromisso e sobre fé. Então, o Senhor Jesus,
Ele tem algo especial para mim, para a sua vida, quando Ele coloca essa promessa. Uma promessa de que nós seríamos cheios do Espírito Santo. Algo extraordinário Deus faria através da minha e da sua vida. E seríamos testemunhas num projeto, numa obra muito maior do que os nossos olhos possam ver, o que nossa mente possa imaginar. Algo muito mais tremendo daquilo que nós podemos conceber na nossa criatividade. É aquilo que Deus tem chamado eu e você para fazermos. E a responsabilidade é a mesma, irmãos. Aquela responsabilidade que havia sobre Davi, de não querer perder o seu chamado, o seu reinado, o seu propósito de vida, é aquilo que tem que atingir o meu e o seu coração nos dias atuais, quando nós ouvimos o chamado de Jesus, falando, vocês serão as minhas testemunhas em Samaria, até os confins da terra, no Jabaquara, em Diadema. Você que nos assiste, aonde quer que você esteja, você é chamado para continuar a obra do Senhor, para ser a sua testemunha e ser parceiro dele nesta obra. E Davi, ele falava, Senhor, não tira de mim disso de maneira nenhuma. Eu não quero viver fora dessa parceria contigo. Eu não quero viver longe da sua presença. Eu não quero estar afastado de ti. Mas eu quero continuar alguém separado. Alguém no propósito. Alguém na unção. Alguém inspirado. Não me lances de fora da tua presença. É o que o salmista fala. E nesses dias na igreja 2023, aí já talvez 3.000 anos além, 2.000 anos além, melhor, 3.000 anos além daquilo que aconteceu com a vida de Davi, eu e você precisamos ter o mesmo sentimento em nossos corações. Primeiro, do privilégio de que eu e você somos chamados. Primeiro, do privilégio de eu e você sermos capacitados. Do privilégio de você ser escolhido. E não importa, Davi também foi escolhido, não foi porque era alguém extraordinário. Assim como Deus escolhe a mim e a você, não é pelas nossos dotes, condições, intelectualidade ou qualquer outra coisa que você possa pensar. Mas Deus, Ele te escolhe porque Ele te ama. Nós cantamos aqui da graça, por isso que eu te falo, Deus escolhe eu e você, é por amor imerecido, é por favor imerecido. E quando Ele me chama, a mim e você, e tira-nos da multidão, e nos separa desse mundo, e nos capacita, e nos chama para estar com Ele nessa caminhada, eu e você precisamos ter isso como um privilégio imensurável, como algo inegociável. Por isso que Jesus fala, olha, se você não deixar a sua família, se você não tirar o seu olho, se você não negar-se a si mesmo, você não entendeu nada. É porque Jesus, quando Ele te chama para ser testemunha, Ele quer comprometimento total. Ele quer que você valorize isso acima de todas as coisas. Quer que você brigue contra o pecado. Ele quer que eu brigue contra o pecado. Eu disse, Daniel não foi especial, muito menos eu o sou. E desculpe falar, muito menos você o seja. Porque Deus, Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe das nossas lutas diárias, Ele sabe das dificuldades que nós enfrentamos. Mas não é isso que Deus está preocupado, Ele está preocupado com o seu compromisso e a sua fé em seguir essa parceria com Ele. E ser-me-eis testemunhas. A última palavra, imagina na sua mente aí, todos esperando Jesus ali. Jesus já havia dito que Ele os deixaria, e todos na expectativa de quais seriam as últimas palavras audíveis de Jesus enquanto Ele estava neste mundo. Talvez alguns dos que estavam lá esperassem uma palavra de prosperidade, né? Talvez alguns que estivessem ali olhando Jesus esperassem, agora Ele vai mandar os exércitos celestiais e finalmente a igreja vai ser ou vai dominar esse mundo.
Talvez as expectativas fossem diversas ali, ou eram diversas, esperando quais seriam as últimas palavras de Jesus. E Jesus olha para eles e fala: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, em Judeia, Samaria, no Jabaquara, onde quer que você esteja. As últimas palavras do Senhor foram um encorajamento para que eu e você continuássemos firmes com Ele. Aquilo que tanto o salmista almejou, e outros textos de outros grandes homens e mulheres da Bíblia que lutaram pela sua fé, que lutaram pela sua convicção, que lutaram pelo seu propósito. Jesus fala: olha, vocês viram? É isso que agora eu espero de vocês. Só que aquilo que era específico, obras específicas na vida dos homens, eu agora capacito a igreja para mudar esse mundo, para virar esse mundo de ponta cabeça, porque cada um de vocês, aonde vocês estiverem, serão a minha testemunha, terão o meu poder sobre a sua vida e levarão o evangelho que transformará este mundo. Aquilo que era específico passa a ser universal, para todos aqueles que abrem o seu coração. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E mais do que nunca, irmãos, nós precisamos viver esse chamado de Deus nas nossas vidas, que continua mais válido do que nunca. O propósito de Deus. E por que eu falo isso? Porque isso é o que torna o cristianismo totalmente diferente de uma religião. Porque aqui Cristo oferece o propósito para as nossas vidas. O propósito é uma palavra, é um sentimento tão poderoso que ele muda, ele transforma as nossas vidas. Outro dia eu via o testemunho de um homem que sobreviveu a um campo de concentração, que ficou preso durante longos anos num campo de concentração nazista. E ele viu ali os seus pais morrerem, ele viu parte da sua família ser morta ali. E perguntavam para ele: mas o que te fez sobreviver a tantos anos de sofrimento, a tantos anos de luta, a tanta adversidade, a tanta contrariedade na sua vida? Ele falava: eu tinha um propósito. E o meu propósito é que isso aqui eu venceria, que eu sairia daqui, reconstruiria a minha vida, que acima de tudo existia um Deus que estava olhando por mim, e que aquilo que eu via no curto prazo eram as dificuldades, mas eu estava olhando lá para frente no propósito maior. Irmãos, e o que faz a igreja caminhar, o que faz eu e você caminharmos, o que faz eu e você lutarmos contra o pecado, assim como Davi lutou, é o propósito. Porque eu e você, nós não podemos querer fugir do propósito a que nós fomos chamados. A igreja está aqui com propósito, você está aqui com propósito. Aonde você vive, Deus tem um propósito na sua vida. Aonde você trabalha, Deus tem um propósito na sua vida. Seus filhos que Deus te entregou como presente dele, Deus tem um propósito na sua vida e um propósito na vida deles. Aonde você faz negócio, Deus tem um propósito. Aonde você sai para evangelizar, Deus tem um propósito. Deus tem uma parceria com você. Não deixe isso, não negocie, não troque. Que todas as vezes que você for abordado, que todas as vezes que você puder sentir os ventos desta vida baterem contra você, e assim como talvez Davi ali sentir, né, o vento, o barco balançar, ou as dificuldades da vida, você possa correr diante da presença de Deus e falar: Senhor, renova o meu coração, renova a minha vida, renova o meu espírito, não lance-me fora da tua presença, dá-me a alegria da sua salvação, renova em mim um coração reto, mas Senhor, não deixa que eu perca o privilégio de ser a sua testemunha.
que eu não perca o sentimento que eu tenho, Senhor, o entendimento de que nesta obra, a obra é do Senhor, mas o Senhor está me levando junto. O Senhor está me levando junto. Aleluias. A diferença de propósito, a diferença do cristianismo, a diferença de quando você lê esse versículo, irmãos, é a profundidade que você aplica. Aleluias. Outro dia eu lendo um outro, eu não lembro quem, ele falava, para o cristianismo a diferença é, nós não devemos simplesmente amar a mensagem, mas nós, cristão é aquele que vive a mensagem. Talvez você tenha lido esse texto e você até compreenda tudo isso que eu esteja falando e esteja pensando, pastor, mas isso daí para mim, ok, eu vivo, eu amo isso daí, mas Cristo está pedindo que nós vivamos a mensagem. Cristo está pedindo para mim e para você que nós vivamos essa parceria com Ele. Cristo está convidando eu e você para que nós vivamos essa intensidade de sermos testemunhas, de sermos enviados, de sermos embaixadores, do privilégio de que levar a mensagem. Você crê que a mensagem que você carrega, que você leva consigo, ela tem poder de transformar as vidas? Você acredita nisso? Você acredita que a mensagem que está aí no seu coração e que você conhece é aquela que tem condições de tirar alguém do lodo e fazê-lo assentar entre os príncipes? Você crê? Você crê que a mensagem que você tem contigo aí é aquela que você, como Pedro fez, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te, toma a tua cama e anda? Você crê que a mensagem que existe na sua vida, no seu coração, esse mandato, esse propósito, ele é capaz de levantar aquele que está prestes a morrer e renovar a saúde? Você crê aí na sua vida que esse testemunho que Cristo te chamou a dar é capaz de fazer uma transformação mais profunda e impressionante na vida de um homem e da mulher? Você crê? E agora deixa eu te perguntar, você conhece alguém que esteja precisando disso? Você conhece? Tem alguém por acaso? Alguém que mora perto de você? Alguém que talvez até viva com você? Alguém que mora no seu mesmo prédio, na mesma rua? Alguém que trabalhe com você? Que esteja precisando de algo extraordinário assim na vida dele ou na vida dela? Jesus te disse, olha, eu te envio como embaixador, eu te envio como portador das boas novas, mas eu te capacito, eu te unjo com poder. E aqui, o Espírito Santo que Jesus revela, ou que derrama sobre a igreja, é diferente daquele de Davi. Aqui já nós podemos ter o entendimento do que é o Paracleto, né? Que falando daquele que nos acompanha, é um Espírito Santo que ele já não vem mais em ocasiões especiais, mas que ele caminha conosco todos os dias. O Espírito Santo habita na tua vida, o Espírito Santo não te larga, meu querido. O Espírito Santo está na sua vida, te capacitando, te ungindo, te preparando a ser esta testemunha que Cristo está te chamando. Aleluias. Viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E o finalzinho aqui desse texto, o salmista fala, Senhor, volta-me a dar a alegria da sua salvação. A alegria da sua salvação. Tudo isso que Deus promove, tudo isso que Deus faz, Ele tem o olhar naquele que precisa receber, sim, mas também tem um efeito maravilhoso na minha e na sua vida que essa frase sintetiza. A alegria da salvação. A alegria. Você vive, você sente a alegria da salvação do Senhor aí na sua vida? Essa é a sua esperança? Parece até uma pergunta tão básica, mas às vezes o mundo, as situações, as correrias nos fazem esquecer, nos desviam e a gente acaba esquecendo
que a maior alegria das nossas vidas é a alegria da salvação. Meu querido, você é salvo. Minha querida, você é salva. Meu irmão, você é salvo. Você que me assiste aí, você é salvo. O Senhor já te resgatou. Você está caminhando nesse mundo, mas esse mundo já não é mais o seu lar. Essa alegria tem que abundar. E essa era a alegria que Davi não queria perder. E essa é a alegria que Jesus, ao nos enviar, Ele quer fazer que ela seja radiante na minha e na sua vida. A alegria da salvação. E que ela seja inegociável. Então, 3.000 anos depois da escrita de Davi, 2.000 anos depois da escrita da palavra de Jesus, nós continuamos no mesmo propósito. Você continua no mesmo propósito. Jesus continua abrindo a oportunidade dessa parceria, desse caminhar junto da mesma maneira. Talvez você não esteja na plenitude dessa caminhada com Ele. Ou talvez você não tenha até hoje entendido o propósito de Deus na sua vida. Mas o ID de Jesus, o chamado de Jesus, ele continua válido na minha e na sua vida. Não negocie isso. Não perca isso. Não deixe que o pecado te afaste. E você pode estar pensando, mas o pecado de Davi era grande. De novo, pecado não tem tamanho, pecado é pecado. É afastamento de Deus. E existe uma expressão, em algum lugar, acho que é nos Estados Unidos, que fala, tem um tipo de uma formiga, chamada formiga branca, que é uma formiga carniceira, né? Que ela se alimenta de restos. E tem uma expressão que fala que as formigas brancas, elas devoram uma carcaça mais rapidamente do que um leão feroz. Formigas pequenas, elas devoram uma carcaça muito mais rápido do que um leão faminto. Então, às vezes, não é a questão dos grandes pecados, mas talvez a sequência dos pequenos deslizes podem ser muito mais perigosos do que uma grande queda como Davi teve. Mas, independente do pecado, o que Deus nos chama, o que o Espírito nos chama nesse dia é para que nós vivamos uma vida como testemunhas, afastando do mundo, afastando do pecado, dando valor para esse bem, para essa bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Você é testemunha, meu irmão? Ixi, não senti firmeza não. Não vi nenhum amém aqui para você que nos assiste. Você é testemunha? Você está nessa parceria com Cristo? Está mesmo? Sabendo que é Ele que vai fazer, mas Ele quer fazer que você faça parte dessa obra. Quando você lê, e eu convido você, quando tiver a oportunidade, pegue qualquer livro que fale sobre heróis da fé, que conte sobre a vida de homens e mulheres ao longo de toda a história e do que Deus fez por eles, através deles e com eles. Você vai perceber que Deus sempre convida homens e mulheres para fazerem parte da sua obra. E Deus, Ele vai transformando o mundo, e Deus vai revolucionando o mundo, e Deus vai salvando vidas, e Deus vai promovendo milagres, menores, maiores, gigantescos, mas sempre através da parceria de pequenos homens e pequenas mulheres. Porque Deus, pela graça dEle, constrói a história vencedora dEle, contando comigo e com você. E o chamado de Cristo aqui para sermos testemunhas nada mais é de que essa. Ele chama eu e você para fazermos parte dessa história da igreja vencedora. Não é a que vai vencer não, é a que vence já. A igreja vencedora. Não importa então onde você esteja, não importa quem você é, não importa as dificuldades que você tenha, Ele te convida a fazer parte de uma história vencedora.
porque a igreja do Senhor é vencedora. E daqui a pouquinho, ela já não vai estar mais nesse mundo. Ela vai estar celebrando na presença de Deus, celebrando a vitória, celebrando o cântico da salvação, que no Apocalipse ali você vê multidões e multidões celebrando diante de Deus o cântico da salvação, daqueles homens e mulheres que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, que venceram o pecado e agora estarão diante da presença de Deus por toda a eternidade, vivendo o melhor de Deus para eles. Mas enquanto nós estamos aqui, essa obra é vencedora e o Senhor convida homens e mulheres a fazerem parte dela. Então a história dos heróis da fé, ela continua. O livro da história de Deus continua sendo escrito. E eu quero que em alguns capítulos desse livro o nome Ricardo esteja presente. E eu quero também ver, se um dia tiver a oportunidade de ler esse livro, que também seja mencionado o nome do Ivanildo, o nome do Alexandre, o nome do Joaquim. Que eu tenha alegria em folhear aquele livro e ver, olha, aqui a obra do Senhor aconteceu, né? E puxa vida, o Oscar está aqui, olha, o Oscar participou da obra que o Senhor fez. A Ieda, olha aqui o nome da Ieda, fez parte da obra de Deus na terra. Daniel, Elisângela, todos nós, Sara, não lembro, vai faltar nomes aqui, mas eu quero ter o privilégio, se um dia puder ver a história escrita da igreja, da obra salvadora de Jesus, poder localizar o seu nome. Isso é o chamado que Jesus fez. Então quando Jesus ele estava subindo aos céus, não foi mais do que um convite para mim e para você. Venham escrever o Evangelho, ou venham escrever a história do Evangelho de Deus juntamente comigo. E se nesse momento você sente no coração esse desejo de fazer parte desta história maravilhosa, fazer parte dessa parceria com aquele que já venceu, e quer fazer com que o seu nome esteja escrito na história da igreja vencedora, eu te convido, você que está aqui, a ficar de pé. Você que está aí na sua casa, que você possa abrir o seu coração. Talvez você esteja se achegando hoje, falando, puxa vida, que o Ricardo está falando, que coisa muito louca é essa? Pois é, o convite de Deus para a sua vida. Venha a escrever a história da igreja triunfante, juntamente com Jesus. É esse o convite. E que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir a sua vida e falar, Senhor, eu quero ser testemunha, aonde o Senhor me enviar, aonde eu estiver. Senhor, unja-me, dê a alegria da sua salvação sobre a minha vida, sobre o meu coração. Senhor, eis-me aqui, esteja aí, envia-me a mim. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos. Oh Senhor, o teu chamado sobre as nossas vidas, Pai, aquilo que homens e mulheres no passado entenderam, oh Senhor, de uma maneira ainda distante, mas de alguma maneira eles podiam sentir no seu coração que algo extraordinário Deus estava fazendo ali, através das suas vidas. Eles podiam ver ali uma sombra daquilo que viria a ser o chamado de Deus para a vida da igreja. Pai, nós hoje estamos como igreja, Senhor, e aqui nós renovamos os nossos votos, renovamos o nosso compromisso, renovamos o nosso propósito, a nossa fé, Pai, desta caminhada contigo. Senhor, o chamado que o Senhor nos enviou, a promessa que o Senhor não nos abandonaria, que o Senhor estaria conosco, que o Senhor nos capacitaria, que o Senhor nos separaria, que o Senhor faria coisas extraordinárias através das nossas vidas, continua-se vivo nesses dias. É um chamado vivo, atual, sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida daqueles que nos acompanham pela internet. Senhor, que nós façamos, oh Senhor, parte da história da igreja,
que os nossos nomes estejam escritos nessa história vencedora, nessa história, Senhor, que mostra homens e mulheres sendo resgatados do pecado, homens e mulheres sendo resgatados, ó Senhor, do lamaçal, sendo, ó Senhor, tirados do inferno para a vida, homens e mulheres que não tinham esperança, sendo novamente, ó Senhor, alcançados com a esperança, com o vigor que vem do Senhor. Senhor, eu sei que pouco eu tenho a oferecer, eu sei, Senhor, que pouco eu tenho a fazer, minhas mãos são fracas, os meus joelhos trementes, Senhor, mas eu quero estar contigo, Pai, e que o Senhor contemple o coração dos nossos irmãos, das nossas irmãs, daqueles que ouviram essa palavra nesse dia, e que tem colocado-se à disposição e falado, Senhor, com coração, com fé, com compromisso. Pai, eu quero estar no mesmo propósito. Espírito Santo de Deus, alcança as vidas. Espírito de Deus, alcance os corações. Espírito de Deus, faça a sua obra, Senhor. Oh Pai, ao longo dos anos a testifica. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você que quer entrar em contato conosco, que nos assiste pela internet, você tem um link aí, ou na descrição do vídeo também um link. Você pode preencher um formulário e nós entraremos em contato. Aleluias. Você que está conosco aqui, você que nos visita também, os pastores da igreja estão à disposição. Aleluias. Todos nós estamos na mesma caminhada, todos nós estamos no mesmo ritmo, todos nós estamos debaixo da mesma virtude do Espírito Santo. Que o Senhor possa operar maravilhas nas nossas vidas. Nós vamos terminar louvando ao Senhor. Reforço o convite para que você também esteja conosco quinta-feira presencialmente, domingo também presencialmente às 10 da manhã, quinta-feira às 8 da noite, presencialmente ou de forma remota. E que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã, e te dê uma semana abençoada, e que você possa sim ser testemunha onde quer que você for essa semana, um enviado, um embaixador do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre si o seu rosto, meu irmão, sobre ti, meu irmão e minha irmã, o seu rosto. Que o Senhor te envie como testemunha cheia do seu Espírito Santo. Que você possa testificar, que você possa produzir, que você possa frutificar. Oh Senhor, aonde quer que você esteja, o Senhor te levante. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe os teus filhos, abençoe o teu caminhar. Em todas as coisas a sua vida seja abençoada, meu irmão e minha irmã. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pode cantar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das reclamarei, e além das ondas
ser